Fala aí, primos, beleza? Ó, não tem nada pior do que você ter uma dívida e você não conseguir pagar ela, né? Então, mais do que ter a conta no vermelho ou até o nome sujo, muitas vezes, a dívida ela atrapalha o nosso desempenho na nossa rotina. A gente acaba descontando isso tudo nas pessoas próximas a nós, na nossa família. A gente deixa isso daqui comprometer o nosso resultado. A gente passa o dia estressado e a dívida acaba sendo muito mais do que aquele saldo devedor, né? Do que aquele nome sujo de fato. Agora, a grande questão é como fazer para sair das dívidas? Como fazer para sair disso, né? O primeiro passo você vai ter que entender que sacrifícios serão necessários para sair das dívidas. Então esse primeiro passo é um passo muito mais mental do que um passo técnico, digamos assim, tá? Então você vai ter que entender que sacrifícios vão ser feitos e que você vai ter que trocar às vezes um conforto no presente por um conforto no futuro. Se você conhece alguém que tem uma dívida de R$500, não tem por que essa pessoa que deve dinheiro ir no shopping e comprar um tênis de, sei lá, quanto que tá um tênis hoje aí, Kaique? Sei lá, 500, 600 reais. R$500 um tênis? Porra, eu tava pensando em 200, mas enfim, um tênis de R$500, sei lá, entendeu? Não tem porquê. Né? A gente vai ter que realizar sacrifício. Então, por exemplo, você tá lá no ônibus ou no transporte, né? Não tem porquê você ficar ouvindo só música se você poderia ouvir um audiobook que iria contribuir muito mais para você em termos de aprendizado, de conhecimento e que você poderia monetizar depois. Então a gente precisa adiar o conforto presente por um conforto futuro. O segundo passo é levantar as suas dívidas. É simples, é básico, mas é extremamente importante. Então já dizia Sun Tzu, né? Conheça o inimigo como a si mesmo. E por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente precisa conhecer a nossa dívida e entender o tamanho e a proporção que ela pode tomar se a gente não quitar ela agora ou se a gente não resolver a situação. Até porque existe uma diferença enorme entre entender que a gente tem uma dívida e entender o impacto que ela vai causar no longo prazo. Então, como a gente tem a informação do tamanho da dívida e das taxas dela, a gente consegue pensar na trajetória que ela vai tomar e tomar uma decisão mais assertiva. Até porque negligenciar o tamanho da nossa dívida e o quanto ela cresce é ter certeza de que resolver esse problema vai demorar cada vez mais. E o terceiro passo é ter uma planilha de orçamento. E sabe quem é craque nisso? O Kaique, que lança tudo que gasta, né, Kaique? Verdade, eu lanço. Lança onde? Eu lanço no... Eu tenho um Excel. Ih, gaguejou já. Eu lanço nos gastos. Sei, tá bom, vou fingir que acredito. Então você precisa lançar todos os seus gastos, tá? Mas principalmente se você estiver nessa situação. Porque veja só, não adianta a gente ficar imaginando, eu acho que eu gasto muito em comida, eu gasto muito em saídas, em roupa, em sei lá o quê, em dívida, em taxas, né? Não adianta ficar pensando isso se de fato eu poderia ter exatamente a precisão da origem dos meus gastos. E uma planilha é essencial para isso. Você quer ver um exemplo prático? Vamos supor que você gaste hoje R$25 por dia em almoço. Tá? Então vai dar o quê? Vai dar 22 dias úteis, R$550 por mês. Né? Então, geralmente, o que eu vejo acontecendo com as pessoas ao meu redor? Vai chegando ali perto do último dia útil do mês, que é quando entra o crédito do VR, e já não sobrou nada, né? Não tem mais dinheiro no VR. E geralmente uma semana antes já não tem, 2 semanas antes já tem muito pouco. Então a gente começa o mês comendo japonês e termina o mês comendo, sei lá, o que der, né? Enfim. Então você imagina, R$550 por mês em almoço. Você poderia gastar mais ou menos R$5 para fazer uma marmita em casa. Você gastaria aqui então, tipo uns R$110 por mês. Então, olha a diferença, olha quanto você economiza. Mas realizar esse sacrifício, que é ir lá no mercado, é comprar as coisas, é você cozinhar, realizar esse sacrifício só vai ser possível se você tiver noção do problema e tiver noção do prêmio que você vai ter. E para você ter noção disso, você precisa lançar tudo numa planilha. Quer ver? Kaique, bota na edição aí essa foto que eu pus no Instagram de um almoço que eu comi filé mignon e risoto que eu gastei menos de R$5. Passo 4, trocar a sua dívida por uma com juros menor. E esse passo ele é complementar a todos os outros, porque não adianta só economizar, cortar gasto. Às vezes você tem uma dívida e se você trocasse ela por uma com juros menores, você poderia gerar uma economia muito grande.
Então quer ver? Eu estou com uma colinha aqui com alguns números para você ter uma noção. Imagina que você está devendo R$500 no crédito rotativo, que é conhecido como cheque especial para nós, ok? E no mês de maio, por exemplo, a gente tinha uma taxa no crédito rotativo de 12,52% ao mês. 12,52% ao mês. Isso significa que em um ano, essa dívida que a gente tinha de R$500 pularia para R$ 2.059,33. Só que em 5 anos, a nossa dívida alcançaria R$ 598.588,77. Ou seja, R$500 viraram quase 600 mil em 5 anos. Agora vamos supor outro cenário. Vamos supor que você passou a dever R$500, ok, no crédito rotativo, só que aí você pegou tipo um consignado pela taxa de 2,53% ao mês. A sua dívida de R$500 em um ano vai se transformar em uma dívida de R$ 674,81. E em 5 anos, ela vai se tornar uma dívida de R$ 2.238,88. Você consegue ver isso daqui? Você consegue entender que se você fizesse essa troca, você poderia economizar muito dinheiro? Então é muito importante que, assim que você identifique um problema, você corra atrás da solução. A gente não pode procrastinar essa solução. Então se você vê que deu algum problema, você precisa correr para resolver. Não vai esperar essa dívida virar uma bola de neve. E o quinto passo é a renegociação da dívida. Aqui a gente pode ter um problema extremo, né? Você já realizou todos os passos anteriores, mas você tem uma dívida que não está conseguindo pagar, né? Você também não está conseguindo guardar dinheiro, você já está cortando onde dá e ainda está com o nome sujo. E o tempo potencializa o saldo devedor. Então o que fazer? Então vira para o banco ou para quem você deve e tenta parcelar essa dívida ou tenta pagar isso daqui com desconto, tenta renegociar com ele. Até porque, veja só, o banco tem um interesse em receber esse dinheiro, então ele pode te ajudar a negociar de forma que seja favorável para as duas partes quando chegar nessa situação. Se colocar no lugar do banco, você não quer tomar um prejuízo, por exemplo, né? Você gostaria de tomar um prejuízo, Kaique? Não, né? Então, entre você cobrar uma taxa muito alta e o cliente não conseguir te pagar, e você flexibilizar isso daqui para o cliente conseguir te pagar mesmo que um pouco menos, qual opção é melhor? Geralmente a segunda, concorda? O problema é que muitas pessoas perdem o timing aqui. Então as pessoas, elas não procuram o banco quando o banco está precisando emprestar ou quando está com condições diferentes, e eles procuram o banco quando o banco não está querendo fazer isso. Então a gente perde o timing. Sabe quando você está precisando de dinheiro e você não consegue crédito nem por reza brava assim em nenhum lugar? E sabe quando você não está precisando de dinheiro e chove de gente te oferecendo várias condições diferentes? Tenho certeza que já aconteceu isso daí com você, porque eu vejo acontecer o tempo todo isso daqui. Então quando o banco quer te emprestar e você precisa aproveitar esse momento, certo? A Caixa entrou em contato comigo para me avisar que eles estão fazendo uma ação justamente para abrir caminho para quem está querendo renegociar as dívidas. Então quem não pagou, por exemplo, financiamento habitacional, cartão de crédito ou outros tipos de financiamento, você pode ir lá e renegociar a sua situação. Ou seja, se você não pagou alguma dessas coisas, financiamento habitacional, financiamento cartão de crédito, vai lá, renegocia a sua situação por algo que caiba no seu bolso, para que você consiga de fato pagar e consiga ter um desfecho favorável aí no seu momento, na sua vida e no seu futuro, que o seu bolso vai te agradecer. Então, quando um banco está querendo renegociar, é inteligente aproveitar esse momento, porque afinal de contas, o que geralmente acontece? A gente consegue taxas melhores. Então é melhor renegociar agora do que você esperar essa dívida correr ainda mais e depois dificultar mais ainda o processo, concorda? E assim, né? Com a internet, você não precisa mais ir na agência apenas para fazer isso. Você pode usar o telefone, você pode fazer até pelo Facebook. Mas se você quiser fazer isso mesmo pela internet, você pode acessar esse link aqui que o Kaique vai me ajudar. Kaique, põe na tela aqui, por favor, que é o caixa.gov.br/negociar. Mas não procrastine. Resolva esse problema porque é melhor agora do que depois. Recado dado. Então, dívida ruim, aquela que você não consegue pagar, né? Ela não é igual ao investimento. Não tem um timing perfeito, né, para você investir, para você pensar. O timing ideal é agora, sabe? Você nunca pode deixar uma dívida ruim perdurar por muito tempo.
Então lembra do passo 2, que a gente levantou as nossas dívidas, a gente teve uma noção real de como elas funcionam, qual é o tamanho delas? Então, não adianta nada a gente querer renegociar a nossa situação se a gente tiver um desfecho em que a gente não consegue pagar essas parcelas que a gente combinou. Então não adianta a gente renegociar por algo menor, mas que ainda assim não caiba no nosso bolso, ok? Então não tire isso da sua cabeça. E tem uma dica bônus no vídeo de hoje. Qual que é essa dica bônus? Kaique, vamos ver se você tá bom aí de previsões. Não, sem olhar, sem olhar. Qual é a dica bônus? Porra, Gui, dica bônus. Renda extra, aí sim. A dica bônus do vídeo é renda extra. Porque às vezes você já fez tudo que dá pra fazer. Você já economizou em tudo que dá, cortou tudo que dá, mas não dá. Então o que você pode fazer? Renda extra. A renda extra me ajudou na minha época. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, tá? No meu caso, eu te mostro como você consegue, fazendo renda extra, gerar quase 195 mil reais em 4 anos. Dá para você fazer renda extra de casa, dá para você ir atrás de freelas, de bicos, dá para você fazer muita coisa. E eu te mostro um vídeo inteiro falando só sobre o assunto aqui. É só você clicar aqui para assistir um vídeo em que eu te mostro como em 4 anos você conseguiria fazer 195 mil reais só de renda extra, certo? Então o que você precisa fazer se tiver dívida é aceitar isso e enfrentar. Então se você de fato tiver uma dívida, comenta aqui embaixo, tenho dívida, mas vou sair das dívidas.